Sérgio Moro hoje no Twitter escreve o seguinte: concedi entrevista à revista Veja com a intenção exclusiva de me defender das fake news e ofensas e explicar a minha saída do governo, nem mais nem menos. Porque é claro, ele já está sendo atacado pelo gado por causa disso. Se você não concede uma entrevista ao Siqueira Júnior e ao Ratinho, para o gado não tem validade nenhuma. O gado não se importa com o fato. Ele se importa com quem diz o fato. Ou seja, aquilo que eles sempre criticaram da esquerda, que é a narrativa acima do fato, eles fazem hoje. E o que tem feito com o Sérgio Moro e com a esposa dele, atacando a esposa dele, é realmente nojento. Se você participou disso, dessas coisas, se você recebe essas correntes que vêm do gabinete do Carluxo aí pelo WhatsApp, você merece um país ruim. Você merece um país lixo. Porque é inacreditável aquilo que eles estão fazendo. Pegaram Roberto Jefferson, um bandido condenado, transformaram em herói da noite para o dia, e Sérgio Moro, um cara que arriscou a própria pele para cumprir o seu dever como juiz, transformaram em bandido da noite para o dia. É revoltante. É sempre um novo traidor. Todos traem o mito é maravilhoso. Suas palavras são gotas de orvalho que caem do paraíso na nossa boca. Não é verdade? Então é o seguinte, eu vou ler esta entrevista e vou comentar junto com vocês aqui. Primeira pergunta é a seguinte: o senhor acusou o presidente Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal. Tem provas disso? Aí o Sérgio Moro responde o seguinte: o presidente tem muito poder, tem prerrogativas importantes que têm que ser respeitadas, mas elas não podem ser exercidas, na minha avaliação, arbitrariamente. Não teria nenhum problema em substituir o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, desde que houvesse uma causa, uma insuficiência de desempenho, um erro grave por ele cometido ou por algum de seus subordinados. Isso faz parte da administração pública, mas, como não me foi apresentada nenhuma causa justificada, entendi que não poderia aceitar essa substituição e sair do governo. É uma questão de respeito à regra, respeito à lei, respeito à autonomia da instituição. Bolsonaro, cinicamente, ele tenta confundir as pessoas, a ABIN com a Polícia Federal. A ABIN é um órgão de inteligência que serve o governo de inteligência. A Polícia Federal é um órgão de Estado que não pode fazer isso. Quando o Bolsonaro diz em seu discurso, ele é um homem que vive aí um surto psicótico constante. Você veja que ele não consegue agregar um fio da meada em seu discurso. Vai falar de aquecedor, da sogra, da plástica da mulher e tudo mais. Mas ele diz que queria sim ligar para o diretor da Polícia Federal diariamente para ter relatórios sobre ele, para bem decidir o futuro da nação. Isto só já é um crime. Se você não consegue compreender isso, você não consegue entender isso, meu amigo, como eu já falei, vá viver sua vida de minhoca. Se fantasie de periquito. Vá por aí, cara, pelas estradas, feliz e alegremente. O Moro é um cara com 22 anos de especialização em processos criminais. Aquilo que ele mostrou é a ponta do iceberg de algo muito mais profundo. Eu acredito que já nem precisa mostrar mais nada, porque o próprio Bolsonaro é réu confesso. E o cerco está se fechando cada vez mais. Celso de Mello deu 60 dias para Sérgio Moro dar o depoimento à Polícia Federal, já mudou, é 5 dias só. É para ontem que isso vai acontecer. Em a toque de caixa. Ele faz uma outra pergunta. Veja, faz uma outra pergunta. Fala assim: e quais eram essas motivações políticas? Aí Moro diz: reitero tudo o que disse no meu pronunciamento. Esclarecimentos adicionais farei apenas quando instado pela Justiça. As provas serão apresentadas no momento oportuno, quando a Justiça solicitar. Aquilo que ele mostrou não é nada. Tem muito mais coisa, vocês podem ter certeza. E isso que Bolsonaro está fazendo, nós avisamos aqui no canal. Agradeço a você que permaneceu. Agradeço a você que entende que nós devemos prezar por valores e princípios
e não por uma idolatria cega, que permaneceu aqui no canal junto comigo nesses momentos difíceis. Mas isso que está acontecendo, cara, é muito sério. É muito sério. E você vai ver sendo revelado. O próprio Bolsonaro, nós já falamos aqui no canal diversas vezes, ele tentou influenciar, né, na troca do diretor da Polícia Federal. Nós já falamos aqui diversas vezes no canal e eu levando o nome de traidor e tudo mais. Porque as pessoas não querem enxergar a realidade, né? Os petistas diziam, Moro é mentiroso. Agora os bolsonaristas, que é os bolsopetistas, né, os petistas de verde e amarelo, Moro é mentiroso. Então ele tem muita coisa, com certeza. Pois o jornalista fala o seguinte, Moro conta que por que divulgou uma mensagem trocada entre ele e a deputada Carla Zambelli e outra entre ele e Bolsonaro. Que aí os caras acabam, olha só, está divulgando, é que nem o Intercept. A galera não consegue entender que Moro participou dessas conversas. E essas conversas eram de flagrante delito, não só do presidente da República, mas da sua interlocutora. Carla Zambelli ontem divulgou mais mensagens e ela se enrola mais ainda. Na própria mensagem, Carla Zambelli diz que estava representando a vontade do Palácio do Planalto. Isso é ou não é absurdo? Se você não consegue entender a absurdidade disso, né, a loucura disso, não tem mais o que fazer para você. Não tem mais o que fazer. O presidente quer transformar o Estado brasileiro, as instituições brasileiras em uma coisa nostra. Algo quase que como um mafioso. São só os seus familiares ou muito próximos da família que vão estar nos órgãos de Estado. Assim como o PT aparelhava o país para um projeto de poder do seu partido, Bolsonaro o faz para um projeto de poder da sua família. Então o jornalista pergunta a respeito dessas mensagens trocadas por Carla Zambelli e Moro diz o seguinte, eu apresentei aquelas mensagens, não gostei de apresentá-las, é verdade, mas as apresentei única e exclusivamente porque no pronunciamento do presidente ele afirmou falsamente que eu estava mentindo. Aquele pronunciamento do Jair Bolsonaro é uma vergonha, é uma tristeza. Se você tem 2 neurônios, você consegue perceber. Embora eu tenha um grande respeito pelo presidente, não posso admitir que ele me chame de mentiroso publicamente. Era a única coisa que Moro poderia ter feito. E mostrou só a pontinha, um cubinho de gelo de um iceberg gigantesco que Bolsonaro tem feito. Ele sabe quem está falando a verdade, não só ele. Existem ministros dentro do governo que conhecem toda essa situação e sabem quem está falando a verdade. Por esse motivo, apresentei aquela mensagem, que era um indicativo de que eu dizia a verdade. E também apresentei a outra mensagem, que lamento muito, da deputada Carla Zambelli. O presidente havia dito uma inverdade de que meu objetivo era trocar a substituição da Polícia Federal por vaga no Supremo. Ou seja, o cara vai lá, faz um pronunciamento, ataca a honra do ministro Sérgio Moro, quando ele mesmo... Se fosse isso, meus amigos, Sérgio Moro tinha saído quando o Bolsonaro falou que queria para o Supremo Tribunal Federal André Mendonça, que ele era o nome terrivelmente evangélico, o amigão do Toffoli, que escreveu um livro em homenagem a ele. Ou de Jorge Oliveira, um cara que é bacharel em Direito em 2013, uma vergonha. Se fosse o objetivo do Moro, ele teria largado o governo ali, mas o gado não consegue pensar. O gado não consegue raciocinar a respeito das coisas. E estão difamando, estão destruindo a reputação de um homem íntegro, que é o Sérgio Moro. Ele tinha que fazer isso, tá? Aí ele diz... o presidente havia dito em verdade de que meu objetivo era trocar a substituição do diretor da Polícia Federal por uma vaga no Supremo. Eu jamais faria isso. Infelizmente, tive que revelar aquela mensagem para provar que estava dizendo a verdade, que não era eu que estava mentindo. Vocês imaginem aí, na pele de um cara como o Sérgio Moro, que já recebe uma série de ameaças de morte. Os caras, inclusive, forjaram lá um vídeo com a filha dele, uma coisa absurda, de uma quadrilha petista, e agora recebe desta milícia virtual desses caras. Ou seja, é muita ingratidão, cara. É muita ingratidão num país desse daqui, cara. Um cara que está fazendo o seu trabalho. Um cara íntegro e honesto não consegue sobreviver em um país como o Brasil, porque vocês veem como é sacana. Depois continua. Na mensagem,
Bolsonaro cita uma investigação sobre deputados aliados e afirma que aquilo era motivo para a troca do diretor da Polícia Federal. O que exatamente queria o presidente? Isso eles perguntam para o Sérgio Moro, que ele responde o seguinte: desculpe, mas esta é uma questão que também vai ser examinada dentro do inquérito que foi aberto no Supremo Tribunal. Meu amigo, Moro tem muita bala aí. Reitero a minha posição. Uma vez dito, é aquilo que foi dito. Ou seja, um cara com 22 anos de experiência na magistratura criminal sabe exatamente o peso das palavras dele. Não volto atrás. Seria incoerente com o meu histórico ceder a qualquer intimidação, seja virtual, seja verbal, seja por atitudes de pessoas ou de outras autoridades. Moro prova mais uma vez que é um homem de caráter. Tá? Porque o que esse cara tem sofrido, bicho, é sério. Né? É revoltante. Né? Fiquei doido com a canalha do Olavo de Carvalho. Primeiro ele me difamando, mas quando um canalha como aquele lá, que não consegue enxergar a realidade, começou a difamar o Sérgio Moro, eu falei, acabou, mano. Agora você não tem mais respeito nenhum. Porque é muito séria a situação. É muito séria. E a ginástica mental para transformar uma pessoa íntegra em um bandido da noite para o dia é algo que é intolerável e nós, você aí, meu irmão de batalha, nós temos que lutar contra isso, sim. Muito bem. Aí ele continua dizendo o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver se eu passei, só um instante. O senhor sofreu algum tipo de ação intimidatória após as revelações que fez? Aí Moro diz: atacaram a minha esposa e estão confeccionando e divulgando dossiês contra ela com informações absolutamente falsas. Ela nunca fez nada de errado. Nem eu, nem ela fizemos nada de errado. Esses mesmos métodos de intimidação foram usados lá atrás, durante a Lava Jato, quando o investigado e processado era o ex-presidente Lula. Então olha só a sina que Sérgio Moro tem que passar. Contra a esposa deles. Os caras fizeram diversas vezes aqui comigo, né? Como eles não conseguem atacar, como veem que você não baixa o tom, aí eles tentam te intimidar atacando o seu casamento, atacando a sua esposa, atacando a sua família, atacando a memória que você tem dos seus entes queridos que faleceram. Tudo os caras tentam para te desestabilizar. Tudo. Então é de uma tristeza muito grande. Se você participou disso daqui, meu amigo, você não é um ser humano, você é um verme, cara. É isso que você é, tá? E se você me desconhece, eu estou fazendo hoje exatamente aquilo que eu disse que faria. Um conservador, ele é caracterizado pelo seu ceticismo político. E isso que Bolsonaro está fazendo hoje é uma grande traição ao povo brasileiro. Se você ainda não entendeu isso, assista aqui no canal Bolsonaro. Lista de traições. É importante. Desculpa a tosse. Espero que não esteja... Aliás, o presidente tem 48 horas para mostrar o seu exame de coronavírus aí. Ele que saiu e foi em aglomerações. Mas acredito que a minha tosse aqui é mais alérgica, tá? Depois das denúncias de Moro, o Supremo Tribunal Federal determinou que fosse aberto um inquérito para apurar se o presidente tentou de fato aparelhar a Polícia Federal para fins políticos. Em seu parecer, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que também fossem investigados os crimes de denunciação caluniosa e contra a honra, ilícitos que, em tese, podem ter sido praticados por Moro. O inquérito aberto pelo senhor Augusto Aras foi para blindar Jair Bolsonaro. Ele que é um petista, filho de petista, favorável àquilo que Toffoli está fazendo, aos seus desmandos, fez isto para blindar Jair Bolsonaro, só que o tiro saiu pela culatra. Caiu com Celso de Mello, ele está fazendo a toque de caixa, tem 5 dias para Moro fazer o seu depoimento e cada vez mais o cerco se fecha em cima de Jair Bolsonaro. Ele próprio está cavando a sua cova. Ele próprio estende um tapete vermelho para que a esquerda volte ao poder, porque é um burro, é um ignorante. Moro, a respeito disso, responde o seguinte:
Entendi que a requisitação de abertura desse inquérito que me aponta como possível responsável por calúnia e denunciação caluniosa foi intimidatória. Dito isso, quero afirmar que estou à disposição das autoridades. Os ataques mais virulentos vieram principalmente por redes virtuais. Não tenho medo de ofensas na internet, não. Me desagrada e tal. Mas se alguém acha que vai me intimidar contando inverdades ao meu respeito no WhatsApp ou na internet, está muito enganado sobre a minha natureza. E o Carluxo tem feito isso, é o gabinete lá do Carluxo, com certeza, né? Eles criam, eles fabricam isso e começam a fazer disparos para as pessoas, principalmente as mais ignorantes, mais idosas, mais ignorantes, que não acompanham a política. E elas caem nessa, né? Moro foi canalha de ter feito isso. Era a única coisa que ele poderia fazer. Se ele não tivesse feito as coisas exatamente do jeito que fez, estaria ele cometendo um crime, né? De ser conivente com Jair Bolsonaro. O senhor recebeu mais críticas ou apoios por se demitir do cargo e acusar o presidente? Pergunta o repórter. Moro responde: a opinião pública compreendeu o que eu disse e os motivos da minha fala. É importante deixar muito claro, nunca foi a minha intenção ser algoz do presidente ou prejudicar o governo. Na verdade, lamentei extremamente o fato de ter de adotar esta posição. O que eu fiz e entendi é que era minha obrigação, foi sair do governo e explicar por que estava saindo. Esta é a verdade. Então esses são os fatos. Ele não poderia jamais permanecer em um governo que tenta aparelhar em benefício próprio e pessoal, ferindo o conceito de impessoalidade já definido na Constituição brasileira. Ele jamais poderia permanecer com isso, senão ele seria não vítima mais, mas cúmplice, que é exatamente aquilo que você tem que escolher agora. Você vai ser vítima ou cúmplice deste governo? E aí o repórter pergunta: qual é hoje a sua opinião sobre o presidente Bolsonaro? Moro responde: pessoalmente, gosto dele. No governo, acho que vários ministros competentes e técnicos. Acho que há vários ministros competentes e técnicos. O fato de eu ter saído do governo não implica qualquer demérito em relação a eles. Fico até triste porque considero vários deles pessoas competentes e qualificadas, em especial o ministro da Economia. Espero que o governo seja bem sucedido. É o que o país espera no fundo. Quem sabe a minha saída possa fomentar um compromisso maior do governo com o combate à corrupção. Ainda tem essa integridade de falar isso, mas nós sabemos que não. Senão não teria aceitado a indicação de Gilmar Mendes para a AGU e a indicação de Toffoli agora está no Ministério da Justiça. Olha o que nós estamos vendo o nosso país se transformar. Aí continua. Em todas as grandes manifestações de apoiadores do presidente, a figura do ex-ministro da Justiça sempre ocupou um lugar de destaque. Após a sua demissão, pergunta o repórter a Sérgio Moro, ele passou a ser tratado nas redes sociais como traidor e oportunista. Olha o que esses caras são nojentos, brother. É a mesma coisa que fazem aqui, que eu quero um carguinho, que eu tô com Dora, que eu tô com a CNN, que eu tô com não sei o que lá. Deixem de ser nojentos, deixem de ser mentirosos. Vocês se dizem cristãos e na Bíblia diz, um dos pecados capitais é não dar falso testemunho, está nos 10 mandamentos. Olha o que é que vocês estão fazendo, seus covardes, seus mentirosos. Então continua aqui o repórter. Moro passou a ser tratado nas redes sociais como traidor e oportunista que estaria tirando proveito político em momento de fragilidade do governo. E aí o Sérgio Moro responde o seguinte: lamento ter de externar as razões da minha saída do governo durante esta pandemia. O foco tem que ser realmente o combate à pandemia, que Bolsonaro tenta não só melar, não só dificultar, mas ainda faz com que os seus próprios filhos disparem para as pessoas mais desinformadas que não existe risco nenhum através do WhatsApp. Se você conhece algum parente seu de idade ou que é desinformado na área política, provavelmente ele está recebendo essas mensagens que são forjadas dentro do gabinete de Carlos Bolsonaro.
Digo para vocês, pedras em caixões, os leitos estão vazios nas UTIs, tem muito leito para todo mundo. Isso está sendo forjado, tá bom? Moro continua. Estou dando entrevista aqui porque tenho sido sucessivamente atacado pelas redes sociais e pelo próprio presidente. Hoje mesmo, quarta, ele acabou de dar declarações. Ontem deu declarações. Venho sendo atacado também por parte das pessoas que o apoiam politicamente. Tudo o que estou fazendo é responder essas agressões, as inverdades, as tentativas de atingir a minha reputação. Aquilo que o Bolsonaro está fazendo é muito sério, é muito grave. É um homem hoje completamente desequilibrado em um surto psicótico constante. Tá? Ele dorme, não tem dormido absolutamente nada. Tem informações, inclusive, do bastidor, tá? De fontes primárias e muito próximas. Não tem dormido quase nada e à noite liga chorando pro amigo dele lá, que está desesperado e tudo mais, que não sabe o que fazer. Bolsonaro hoje vive um surto psicótico e, por viver esse surto psicótico, está entregando a chave do cofre aos bandidos do Centrão e se tornando uma marionete de Dias Toffoli. Esta é a minha análise das coisas. Aí o repórter pergunta novamente a Sérgio Moro: o que o senhor pretende fazer a partir de agora? Aí Moro diz: estou num período de quarentena, tive 22 anos de magistratura, deixei minha carreira com base em uma promessa não cumprida de que eu teria apoio nessas políticas de combate à corrupção. Todos nós brasileiros depositamos esta esperança no governo Bolsonaro. Mas ele não só não luta contra a corrupção, como a fomenta com leis que blindam os bandidos. Como eu já expliquei aqui diversas vezes, basta você assistir o vídeo Bolsonaro, lista de traições. Diz o Sérgio Moro: isto foi um compromisso descumprido. Não posso voltar para a magistratura. Que era o sonho da vida do Moro, olha que coisa triste. Eu me encontro no momento desempregado, sem aposentadoria. Tudo bem, tem gente em situação muito mais difícil que a minha. Não quero ficar aqui reclamando de nada. Pedi a quarentena para ter um sustento durante um tempo e me reposicionar, provavelmente, no setor privado. É muito triste, bicho, isso que está acontecendo. É assim que o Brasil sempre tratou os seus heróis. Da mesma forma tratou Dom Pedro II, foi escorraçado do país, tratado como traidor, um dos homens mais íntegros que o país já teve. É assim que esta nação trata os seus melhores cidadãos. E é por isso e diante disso que nós nunca seremos um país decente. O repórter pergunta: não pensa em entrar definitivamente na política? Moro responde: minha posição sempre foi de sentido técnico. Vou continuar buscando realizar um trabalho técnico, agora no setor privado. Não tenho nenhuma pretensão eleitoral. Não me filiei a partido algum. Nunca foi o meu plano. Estou num nível de trabalho intenso desde 2014, quero folga. E não quero pensar em política neste momento. Eu espero que em algum momento da sua vida o ministro Sérgio Moro coloque a mão na cabeça e realmente deseje ser o presidente da República. Porque as pessoas de bem, as pessoas sérias, não vão esquecer o serviço que ele prestou à nação brasileira. O gado, burro, cego, idólatra, esses não têm salvação mais, mas são uma parcela diminuta da nossa população. E eu ainda acredito que grande parte do povo brasileiro sabe sim julgar aquilo que é certo. Estão vendo a grande traição que fizeram ao Sérgio Moro. O repórter continua: um dos motivos do desgaste de Sérgio Moro e da direção da Polícia Federal foi a investigação do atentado que Bolsonaro sofreu durante a campanha. O presidente não acredita que o garçom Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho, crê numa conspiração política patrocinada por adversários. A polícia nunca encontrou nenhuma prova concreta disso. Questionado sobre o assunto, o ex-ministro diz que a hipótese não é absurda. Aí diz o Sérgio Moro: existe uma forte suspeita de que Adélio tenha agido de maneira a mando de outra pessoa.
A Polícia Federal fez a investigação. Como o presidente é vítima nesse caso, nós fizemos uma apresentação no primeiro semestre de 2019 no Planalto. Os delegados apresentaram todo o resultado da investigação até aquele momento. Pende para o final da investigação um pedido de exame do aparelho celular de um advogado do Adélio Bispo, né? Então isso daqui foi pedido, tá? E ficou em pendência. Por quê? A polícia buscou esse acesso e foi obstado pelas cortes da justiça. As cortes superiores travaram o acesso aos celulares dos advogados do Adélio Bispo. E Bolsonaro sabe disso. Mas tenta jogar a culpa em cima do Sérgio Moro. Veja como é covarde. Veja como é covarde. A polícia buscou esse acesso e foi obstado, ou seja, obstruído pelas cortes de justiça. E ainda não há uma decisão definitiva. Depois do exame deste celular, o inquérito poderá ser concluído. Este é o conteúdo de inquérito que foi mostrado ao presidente. Não é ilegal, já que ele é a vítima e tem como vítima, ao meu ver, o direito de ter essas informações. Não é nenhuma questão só do crime em si, mas um caso de segurança nacional. A suspeita de que pode existir um mandante intelectual do crime não pode ser descartada, enquanto não se tem a conclusão de investigação. Não se pode ter um juízo definitivo. Então, para resumir para vocês, a Polícia Federal fez todo o seu trabalho até que as cortes superiores bloquearam que eles pudessem investigar os celulares dos advogados de Adélio Bispo. Esta é uma decisão que está com o Supremo Tribunal Federal. Ele que pode decidir a respeito disso, e as varas superiores, e as instâncias superiores. Mas Bolsonaro cinicamente culpa o Moro disso. Vocês vejam o tamanho da canalice que é. O tamanho da sem-vergonhice que é. Aí o repórter pergunta: o senhor tem medo de sofrer algum atentado? E Sérgio Moro responde: certamente. Sigo tendo a proteção da Polícia Federal. Não gosto de falar muito desse assunto. É algo que assusta pessoas próximas a mim. Olha o tamanho da injustiça, da canalice que fizeram, que este país aqui, grande parte dessas milícias, desses militantes aí, fizeram com um cara como o Sérgio Moro. É indignante, bicho. Se você vê isso, você não consegue ficar indignado com o que está acontecendo. Você não tem nem que ser chamado aí de brasileiro, cara. Você é um traidor da nação mesmo, tá? Aí o repórter pergunta: foi por isso que, antes de aceitar o cargo, o senhor pediu ao presidente uma pensão caso lhe acontecesse algo? Até nisso os caras tentam incriminar o Sérgio Moro. Ele disse o seguinte: achei engraçado algumas pessoas dizerem que seria um crime da minha parte. O que aconteceu foi o seguinte: como eu larguei a magistratura, perdi a aposentadoria e a pensão, e como eu sabia que nós seríamos firmes contra a criminalidade violenta, contra o crime organizado e contra a corrupção, o que externei ao presidente foi o desejo de que, se algo me acontecesse durante a gestão, como eu havia perdido a pensão, minha família não ficasse desamparada. Certamente teria de ser analisada juridicamente a viabilidade disso e a aprovação através de uma lei. A condição para que a pensão fosse paga seria a minha morte. Só externei que, caso eu fosse morto em combate, fosse garantida uma pensão integral à minha família, correspondente aos vencimentos de ministro. Olha o que esses caras estão fazendo com um homem honesto. Olha o que esses caras estão fazendo com um homem íntegro. Meu irmão, não tem como colocar em palavras. Se você não consegue dimensionar isso, meu amigo, você não é um ser humano, você não é nada, cara. Tá? Um cara que arrisca a própria vida dele para cumprir a sua profissão, e tem lá um velho canalha como Olavo de Carvalho falando merda a respeito do juiz, mentindo a respeito do juiz, difamando o juiz. Isso é um absurdo, cara. Isso é nojeira. Bolsonaro, eu digo tranquilamente, é um servo das trevas na presidência da República. É um servo das trevas. Tá? Foi corrompido absolutamente pelo poder. Se existia alguma esperança de que ele pudesse fazer um bom governo, hoje já não existe mais, caiu por terra.
E aqueles que negam essa realidade, a verdade é inexorável. É como uma força bruta que sempre vai destruir todos os obstáculos de mentira e difamação que estão na frente dela. Demore o tempo que for. As pessoas vão enxergar isto porque é a verdade. Aí o repórter termina dizendo o seguinte: o senhor se arrepende de ter largado a magistratura para entrar no governo Bolsonaro? Sérgio Moro diz: não. A gente tem esse espelho da Operação Mãos Limpas na Itália. Foi feito um trabalho fantástico lá pelos juízes, mas houve um retrocesso político na Itália naquela época, que é exatamente o retrocesso que Bolsonaro engrenou agora. Eles lamentavam muito. Embora soubesse que a minha ida para o governo seria controversa, o objetivo sempre foi continuar defendendo a bandeira anticorrupção, evitando retrocessos. Não me arrependo. Acho que foi a decisão acertada naquele momento. Agradeço ao presidente por ter me acolhido. Assumi um compromisso com ele que era muito claro: combate à corrupção, ao crime organizado e à criminalidade violenta. Eu me mantive fiel a este compromisso. Termina a sua declaração Sérgio Moro. Traidor da pátria é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Se você não consegue enxergar essa realidade, é porque você já foi completamente corrompido pela idolatria cega e burra. Você se torna também cúmplice desta grande traição à nação brasileira. Muito bem, eu termino aqui este vídeo, já deu 31 minutos aqui. Peço para que você verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinha, e me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook. É muito importante contar com você, porque esta luta agora só está começando.